Olá, graça e paz, tudo bem com você? Espero que sim. Sou o presbítero Fernando e convido você a meditar comigo na palavra de Deus nesse dia. Eu pergunto a você, você ouve Deus? O que Deus tem falado com você? Você está atento à voz de Deus? Bem, sabemos que Deus fala conosco e Ele nos revela a sua vontade de muitas maneiras, não é verdade? A Bíblia é a palavra de Deus e Deus tem sempre uma palavra que vai falar ao nosso coração. Isso mesmo, sempre haverá uma mensagem de Deus para as nossas vidas. O nosso coração precisa estar aberto e a nossa mente também. E quando meditamos na palavra de Deus e deixamos o Espírito Santo revelar a sua vontade, o seu querer em nossa vida, Deus então sim está falando conosco. Porém, muitos não querem ouvir a verdadeira voz de Deus. E é neste tema que vamos meditar hoje. E creio que Deus vai falar ao teu coração hoje, através dessa meditação. Então, assista o vídeo até o final e seja fortalecido pela palavra de Deus. Não se esqueça de deixar o seu joinha, compartilhar os nossos vídeos e você que ainda não se inscreveu, inscreva em nosso canal, marcando o sininho para receber as notificações do canal. E agora, sem perda de tempo, vamos meditar? O verso de hoje está no Salmo 3, versículo 4, que diz assim: acompanhe comigo esta leitura. Com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele me ouviu desde o seu santo monte. O salmista está dizendo aqui que ele clamou ao Senhor e Deus ouviu. Precisamos ouvir também a voz de Deus. Ele fala, mas nós nem sempre prestamos atenção no que Deus está falando conosco, não é verdade? Por isso, precisamos meditar na palavra de Deus e pensar nela em todo o tempo. Quem se aproxima de Deus, aprende a ouvir Deus. Saiba disso. E eu pergunto, Deus tem falado com você? Olha, uma boa conversa é muito bom, não é verdade? É bom ter amigos e pessoas para nós podermos conversar e ouvi-las, o que elas estão falando conosco. Mas também precisamos ouvir a voz de Deus, que é algo maravilhoso e incomparável. A Bíblia diz lá em João 10, versículo 3 e 27, que as ovelhas ouvem a voz do seu pastor e ele a conhece. Uma das piores coisas que pode acontecer quando conversamos com uma pessoa é que esta pessoa não presta atenção naquilo que estamos falando. Às vezes, até nem nos deixa falar, só ela quer falar. Você conhece alguém assim? Bem, todos nós sabemos que diálogo é uma interação entre duas ou mais pessoas. É uma conversa. Às vezes, nós oramos e pedimos e não deixamos Deus falar conosco. Então, preste atenção nisso. Quando você orar, busque a Deus, mas permita que você tenha um tempo para ouvir a voz de Deus. Mas como ouvir Deus falar? Bem, sabemos que temos muitas maneiras de conversar e ouvir Deus falar conosco, não é assim? Na Bíblia, encontramos várias referências da forma de Deus falar conosco, como, por exemplo, a oração, a leitura da palavra, profecias, sonhos, outras pessoas que Deus usa, o sobrenatural de Deus e muitas outras formas que a Bíblia nos fala. Mas vou me deter em apenas duas formas que creio que são as principais, não dizendo que as outras não sejam eficazes, mas precisam ser bem estudadas. O primeiro exemplo é a oração. Orar é conversar com Deus. Nós temos um vídeo que fala sobre esse assunto. Você pode falar e também pode ouvir a sua voz, a voz de Deus. Orar é um diálogo, não é um monólogo. O salmista diz: com a minha voz clamei ao Senhor e Ele me ouviu desde o seu santo monte. Lá em Jeremias 33:3 diz: clame a mim e eu responderei
e lhe direi coisas grandes e insondáveis que você não conhece. Então você clama, Deus responde. Por isso, é bom tirar um tempo para orar e ficar em silêncio também, procurando ouvir as respostas de Deus para a sua vida. Isso mesmo, refletir na palavra de Deus durante a oração pode nos ajudar muito nessa parte em ouvir o que Deus quer falar conosco. Tenho até publicado alguns vídeos de música para meditar e orar. E quem sabe se é isso que nós não precisamos fazer. Não deixe que o seu tempo seja consumido pelos problemas e preocupações diárias que tentam tirar a nossa vontade de buscar Deus. Tente reservar um tempo com Deus, irmãos. Tenho certeza que você não vai se arrepender, pois esse tempo com Deus é muito importante para todos nós, para a sua vida. Jesus nos ensinou que devemos sempre buscar em oração a presença do Pai. Outra maneira importante de ouvir Deus é através da sua palavra. Creio que a forma mais fácil de se ouvir Deus é lendo a Bíblia. Através da Bíblia, conhecemos o agir de Deus, conhecemos a sua vontade, os seus feitos e entendemos a forma como Ele quer cuidar da sua criação. Entendemos também o propósito de Deus na nossa vida e vemos como Deus vai agir, vai transformar, vai mudar tudo através da sua palavra e vai também direcionar a nossa vida de acordo com a sua vontade. Um dos maiores problemas que nós temos visto é que muitos cristãos dizem que não ouvem a voz de Deus, mas sequer param para abrir a sua Bíblia por alguns minutos e ler a palavra de Deus. Ouvir Deus através da sua palavra, irmãos, afeta diretamente a nossa fé. Note que o apóstolo Paulo, lá na Epístola aos Romanos, ele diz que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Está lá em Romanos, capítulo 10, versículo 17. E quando estamos lendo a palavra de Deus, encontramos nela a resposta para muitas coisas. Ela nos traz vida. Isso mesmo, a palavra de Deus nos traz vida. Muitos hoje vivem como aqueles que, apesar de estarem vivos, andam como se fossem mortos, sem direção, sem esperança e sem objetivo também. Lá em João 5, 24 e 25, Jesus disse: Eu asseguro, quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não será condenado, mas já passou da morte para a vida. Jesus ainda disse mais: Eu afirmo que está chegando a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e aqueles que a ouvirem viverão. Isso é ouvir a voz de Deus, é confiar em Jesus, que nos assegura que a verdadeira vida está nele. E muitos têm se afastado disso. Lembra-se da parábola da casa edificada na rocha, que fala sobre a importância de nós aplicarmos os fundamentos da palavra de Deus na nossa vida? Nessa parábola, Jesus conta a história de dois homens. Um era prudente e o outro era insensato. A passagem que se encontra nos evangelhos de Mateus 7, 24 a 29, essa passagem fala da parábola e são destacados dois personagens, um homem prudente e um homem insensato. Note que tanto a casa do homem prudente quanto a casa do homem sensato, todas as duas casas tiveram as suas estruturas provadas. Ambas passaram por chuvas, por tempestades e ventos muito fortes, tiveram grandes tribulações. A casa do homem sensato não foi capaz de resistir a toda aquela tragédia. Mas a casa do homem prudente, o que aconteceu? Ela foi edificada na rocha, conseguiu se manter preservada, apesar de toda a situação que ela passou. Tanto no início quanto na parte final, Jesus explicou o que representava esses dois personagens. Você lembra disso? O prudente representa todo aquele que ouve a palavra de Deus e a pratica. Mateus 7, 24.
Mas o insensato são aqueles que ouvem a palavra de Deus e a põem de lado, não praticam. Mateus 7,26. E um ponto curioso é que tanto a casa do homem prudente como a casa do homem sensato, elas passaram por tribulações, mas só uma resistiu. E realmente o fato de nós sermos aqueles que lemos a palavra, vamos estar sempre fortalecendo a nossa vida através da palavra de Deus. Jesus, ele nos ensinou tudo isso e mostra que nós devemos cada vez mais buscar a sua presença através da sua palavra. A palavra de Deus é aquela que vai estar sempre fortalecendo a nossa vida. Por isso que não vamos meditar, eu te motivo sempre a ler a palavra de Deus e buscar o Senhor em oração. E para que Deus possa continuar falando conosco, é preciso estar dando esses 2 passos que são muito importantes. Então não se esqueça, busque mais a presença de Deus. Deixe o Espírito Santo falar o teu coração. Tenho certeza que na palavra do Senhor e o Espírito Santo agindo na sua vida, Deus vai falar contigo. Quem sabe não é isso que você está precisando? Ter esse tempo com Deus para você tomar a decisão certa, para você poder ouvir Deus falar contigo. Permita que o Espírito Santo esteja revelando. Clama a mim e responder-te-ei, e te mostrarei coisas grandes e ocultas que não sabes. É a promessa de Deus, é a palavra de Deus para o nosso coração. Feche os seus olhos, vamos orar neste momento. Deus amado, Deus poderoso, na tua presença nós queremos colocar a nossa vida. E te pedir nesta hora, Senhor, sonda os nossos corações. Tu és conhecedor, Senhor, de cada uma das nossas necessidades. Tu sabes, ó Pai, o quanto nós precisamos de Ti. Ouve a oração do teu servo, ouve a oração da tua serva nesta hora. Tu sabes o que eles precisam neste momento. Responde, Senhor, fala com eles, fala com cada um de nós. Em nome de Jesus nós te pedimos, Senhor, neutraliza toda força contrária, tudo aquilo que não provém de Ti e manifesta, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia sobre a vida de cada um de nós. É o que nós te pedimos nesta hora, Senhor, na certeza que o Senhor estará falando conosco, o Senhor estará respondendo a nossa oração. Vai de encontro àqueles nossos queridos irmãos e amigos que estão aflitos, estão enfermos, estão passando em dificuldade. Move, Senhor, as tuas mãos de poder e misericórdia sobre cada um deles, trazendo a cura, trazendo a paz, trazendo o livramento, meu Senhor, e que a tua vontade, o teu poder, o teu querer seja realizado em cada vida. É o que nós te pedimos, meu Senhor, certo que o Senhor tem nos ouvido e certo da bênção, da vitória, nós oramos em nome de Jesus. Que Deus abençoe os amados amigos e irmãos e que a bênção do Senhor esteja sempre sobre a tua vida. E até o próximo Vamos Meditar. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.